Paz do Senhor, pastor Jefferson teve um imprevisto, aí de última hora ele pediu para eu vir ministrar no lugar dele. Então vamos lá. Como é o meu nome? O nome é Ser Humano. Eu sou casado com a Ser Humana, tenho 2 filhos, o Ser Humaninho e o Ser Humanito, e sou filho da Dona Humana. Tem a senhora humana ali. E hoje eu quero contar uma história para vocês. Quem gosta de ouvir história? Eu sei que vocês olham assim, né? Eu tô com cara do quê? Mas eu não sou palhaço. Tá? Então eu não vim aqui fazer palhaçada, tá bom? Vou falar um assunto muito sério com vocês. O tema da história que eu vou contar hoje é a jornada de uma pessoa comum. Quem se sente uma pessoa comum? As crianças podem ir. Quem se sente uma pessoa comum aqui, levanta a mão. Às vezes quando fala assim, eu sou comum, é esquisito, não é? Não é ruim falar? Mas existe uma história da nossa vida e eu vou contar a história de uma vida hoje para vocês. Se puder projetar aí para mim, Isaías 49, 15 e 16. Como eu estou sem óculos, a idade está chegando, vocês me ajudam a ler, por favor, tá? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Mais um. Eis que as palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente. Quem falou isso? Foi Deus. E Deus está falando isso para nós. Olha, a mãe não vai esquecer do filho. Mas ainda assim, se ela esquecer, eu não me esquecerei. Por que eu falo isso? Existe uma palavra chamada abandono. Já ouviram falar dessa palavra? E o ser humano tem uma necessidade de ser aceito, de ser acolhido. Quem não tem? Então, mas aí imagina que você nasce num lar que não te acolhe. E aí eu quero começar a minha história. Eu tinha uma lembrança na minha cabeça a vida inteira de eu pequenininho sentado numa escada e uma confusão. Isso eu carreguei muitos anos. E aí um dia eu perguntei para a Dona Humana: por que eu tenho essa memória? O que é isso aqui? Ela falou: isso aí era quando eu e o seu pai nos separamos. E aconteceu uma briga, a gente entrou na casa da vizinha e foi uma confusão. Sabe quantos anos eu tinha? 3 anos de idade. Alguém de vocês tem uma memória de quando você tinha 3 anos? 2, Tem gente que tem. Mas essa era uma memória fixa e era a minha memória mais antiga. Isso é para você ver como um lar disfuncional gera um problema na mente da criança. E uma criança... E meu pai, depois que saiu de casa, claro que ele não quis saber de mim, né? Ele foi viver a vida dele e tal. Cheguei a ficar anos sem vê-lo. Só que a criança, quando acontece isso com ela não vai pensar assim: é ele que tem um problema, ele não sabe lidar com as coisas. O que a criança pensa? Eu sou? Tem alguma coisa de errado em? Porque não quer ficar? Porque pensa comigo, você tem um celular velho na mão, com a tela quebrada, não está mais funcionando, fica travando, você não consegue abrir mais nada, o que você faz? Por que você descarta o celular? Porque ele não te serve? É mais ou menos isso que a pessoa sente quando ela não é acolhida. Principalmente a criança. E aí ela quer ser
aceita. E o que acontece com essa criança? Ela tenta agora fazer de tudo para ser enxergada, para ser aceita. E aí ela começa a ter comportamentos para fazer com que os outros a aceitem. Só que a gente sabe, né, pela própria palavra de Deus, Provérbios 22:6. Abre aí, por favor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho... Eu não quero falar sobre esse versículo. Eu vou passar um vídeo que vai exemplificar na prática o que esse versículo está falando, e o vídeo é uma história real, tá? Se puder apagar a luz para ficar melhor para assistir. No início parecia um golpe completamente estranho e inacreditável. A jovem ucraniana, chamada Oksana Malaya, tinha comportamentos surpreendentes. Corria, pulava, comia e até latia como um cachorro, mas isso não foi uma fraude. O comportamento de Oksana foi o resultado da negligência mais cruel da infância, que começou aos 3 anos de idade. Mamãe tinha muitos filhos e não tínhamos camas suficientes, então engatinhei até o cachorro e comecei a morar com ela. Os pais dela eram bêbados. Certa noite estavam bêbados e não se importavam. Deixaram a filha pequena lá fora, no frio, em busca de calor. Oksana rastejou para dentro do cachorro da fazenda. Encolher-se como um cachorro bastardo pode ter salvado sua vida. Eu falo com eles gritam e eu repetirei. É assim que nos comunicamos. Nos 6 anos seguintes, dos 3 aos 8 anos de idade, o cachorro era a casa de Oksana e o cachorro era sua família. Ela raramente interagiu com pessoas e, quando foi finalmente descoberta, ficou claro que teve consequências catastróficas para o desenvolvimento de Oksana. Ela é mais como um filhote do que uma criança humana. Ela costumava mostrar a língua quando via água e costumava comer com a língua em vez das mãos. Oksana tem agora 22 anos e mora em uma casa de repouso especial. Entretanto, não se pode esquecer que ela ainda mantém a capacidade de falar e expressar certos sentimentos, marcando uma evolução distinta. Bem, lembro-me de quando ela foi trazida para cá pela primeira vez. Ela não parecia uma pessoa, ela parecia um animal pequeno. Cerca de meio ano depois, ela havia mudado completamente. Mas algumas situações ainda podem desencadear reações profundamente enraizadas. Quando me sinto solitário, me vejo fazendo tudo. Eu engatinhei com os 4 membros. É por isso que estou solitário, porque não tenho ninguém. Passo tempo como o cachorro. Vou dar uma caminhada e faço o que eu quisesse. Ninguém percebeu que eu estava rastejando com os 4 membros. Quando falamos sobre como uma criança aprende a viver com um cachorro, obviamente não há transações ou coisas do tipo, mas há doações e pedidos. Então, de certa forma, os cães estão dando-lhes amor, atenção e aceitação. O que as crianças precisam pagar é que elas precisam aprender a se adaptar à situação do cachorro. Se isso significa comer carne crua e limpar o lixo, é isso que eles precisam aprender a fazer, porque caso contrário eles não conseguirão sobreviver. Conseguiram entender o que aconteceu? Os pais eram alcoólatras, ela tinha 3 anos de idade, uma noite eles fecharam a porta para fora, ela foi dormir na casinha do cachorro. E os pais não se importaram. Aí ela passou dos 3 aos 8 anos de idade convivendo com o cachorro. Ela aprendeu a latir, ela aprendeu a comer igual o cachorro, ela não sabia falar. Quando encontraram ela, ela teve que passar por um processo longo para aprender a falar, a andar, a viver como um ser humano, mas aí ela dá o testemunho dela. O que ela fala ali? Quando eu estou sozinha e fico triste, eu vou para o mato, fico sozinha e ando igual cachorro. Ou seja, por mais que ela tenha se esforçado para se livrar, para se tornar um ser humano, aquilo que ela aprendeu na infância, ainda, quando ela precisava, aquilo governava a vida dela. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual o impacto você acha que a sua infância criou na sua vida e nos seus resultados de hoje?
Quando a gente fala sobre essa questão do condicionamento mental, que precisa cuidar bem das crianças, que precisa dar boas informações, as pessoas não levam muito não dão muita atenção para isso. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem que a criança pode se tornar um cachorro se ela for condicionada daquele jeito quando é pequena. E como que foi o seu lar quando você era pequeno? Quais foram as coisas que você viu sobre casamento, sobre dinheiro, sobre relacionamento? É isso que gera o seu comportamento hoje. Então é importante nós entendermos a nossa história. E nós vamos chegar lá. Isso aqui eu só estou começando. Se alguém me ajuda com o horário que eu não estou enxergando. Vamos continuar a história do ser humano? Então, lembra que ele passou por esse trauma quando era criança? E aí, parecia que era uma criança normal. Brincava, corria, estudava, fazia coisas normais. Só que na adolescência, de repente, tudo mudou. A adolescência é um pavor dos pais, sim ou não? Ai, quando for adolescente, ai, quando for adolescente. Aí o pai fala assim, ai, mas de repente ele mudou. Não foi de repente. A adolescência é o resultado da infância. É só isso. Na hora que começa a mudar os hormônios, todas aquelas coisas que ele não processou, todas aquelas coisas que ele não resolveu, todos aqueles problemas emocionais explodem. E aquilo vai gerar algum comportamento. O ser humano estava um dia, eu, né, que sou ser humano, estava em casa, chamei um amigo meu para ir em casa. Ele falou, eu vou denunciar meu tempo agora. Eu vou levar uma fita de vídeo da minha irmã. Isso foi em 1997. E aí ele colocou a fita de vídeo e aí tinha uma banda de rock tocando. Vocês viram que eu sou roqueiro, né? Tá bonito, não? Pode rir, eu sou palhaço, tô fazendo palhaçada. Ai, ai. Eu assisti aquilo, na hora que eu vi aquela banda tocando, eu olhei para aquele cara cantando, eu falei, eu quero ser igual a ele. E aquilo ali governou a minha vida. E o ser igual a ele inclui o quê? Tocar, cantar, usar droga. Só que, por que será que isso aconteceu? Por que o adolescente ficou procurando uma referência? Porque ele não teve pai. E quando a gente não tem uma figura paterna formada, ou uma figura materna, nós vamos procurar isso na vida em outras pessoas. Aí você vai entrar num relacionamento abusivo, porque seu pai foi abusivo, você quer se reconectar com seu pai. Você não vai conseguir desenvolver, você vai entrar numa igreja, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, em que o pastor fala que é o seu pai espiritual, só que ele é um líder abusivo e ele vai manipular você e vai destruir sua vida. Por quê? Porque você tinha um problema e você vai procurar isso em outra pessoa, essa referência em outra pessoa. Aí você se torna uma pessoa carente, correndo atrás de referências para tentar te dar alguma direção. Mas é tão interessante que o Senhor Jesus falou assim, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai que está no céu, é Deus. Eu não estou falando aqui que você não pode considerar o pastor, a pastora, seu pai espiritual, o pastor pode chamar de filho, eu não estou falando isso. O problema não é isso, o problema é a sua carência e depositar na pessoa uma coisa que ela não é. E aí você não consegue avançar na sua vida. Quem que crê em Jesus? Todo mundo, né? Quando você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, você se torna o quê? Filho de Deus. Leia o primeiro capítulo de João. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
Filhos de Deus. Então agora você tem um pai. Então não importa a ausência que o seu pai fez, você pode encontrar isso em Deus agora. Deus pode suprir esse espaço dentro de você. Aí você imagina eu, ser humano no mundão, usando droga, dando problema, já morei na rua. Tinha uma época que tinha um amigo meu que era dono do estúdio de tatuagem, eu tenho bastante tatuagem, eu tenho 6 tatuagens. Ele era amigo meu, não tinha onde morar. Aí ele falou, você pode dormir no meu estúdio de tatuagem. Aí eu dormia lá. Era um sofá de 2 lugares. Era o que tinha lá. Eu dormia lá. Quando não tinha o que comer, tinha um amigo meu que tinha a mãe dele tinha um quiosque, eu ia lá e ele me dava um caldo de mocotó. Quem gosta de caldo de mocotó? Eu fiquei meses com um caldo de mocotó por dia, era a refeição que eu tinha. Nesse período. Depois eu fui para uma clínica de recuperação, lá eu acabei depois me convertendo. E durante esse tempo todo, eu ouvia falar do Senhor. Eu ouvia falar de Jesus. Mas, puxa, se entrega a sua vida para Jesus, sua vida vai mudar, Ele vai salvar você e tal. E só que eu tinha uma coisa dentro de mim assim, eu falei, eu não quero entregar minha vida para Ele, sabe por quê? Porque se eu entregar minha vida para Ele, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Eu vou ter que parar de tocar, eu vou ter que parar de escrever, eu vou ter que parar de cantar, eu não vou ter que mudar minhas roupas. E para que eu quero isso? Eu não quero deixar de ser quem eu sou. E resisti muito tempo até que me converti. Só que quando eu me converti, eu entro para uma igreja, eu entro para um ministério abusivo. Que infelizmente hoje é o padrão de 90% das igrejas do nosso país. São lugares que são máquinas de moer pessoas. Esgotam as pessoas, dão mais trabalho para as pessoas, sugam tudo que ela tem, dinheiro, físico, psicológico. E aí quando ela apresenta algum problema ou a dificuldade que ela pede ajuda, ela já não serve mais. Aí deixam ela de lado. E eu digo, por atender pessoas e pesquisar e olhar por aí, 80% dos lugares fazem isso com as pessoas. E eu sei que o pastor Israel e a pastora Caminha, porque o pastor Jefferson me falou um pouco sobre a igreja, para eu vir pregar aqui e não conhecer ninguém. Aí ele falou que eles receberam isso de Deus, né? Que Deus falou que eles iam receber pessoas feridas. E é assim. As pessoas estão sendo feridas dentro das igrejas. Por isso que é importante a gente ouvir um evangelho sóbrio. Porque se alguém me dissesse naquele tempo que o que era a realidade, a vida com Deus, talvez eu tivesse me entregado muito antes. Porque o conceito que se tem de se converter é você parar de fazer tudo, não fazer mais nada, largar tudo, você só não faz mais nada, você vira um... Esse é o conceito que as pessoas têm. E aí imagina um doido, né? Um doido de madrugada, de noite, tocando em bar, fazendo show, usando droga. Tá, você acha que eu vou ficar, né? E aí quando eu me converto com esse conceito e no ministério que forçava isso, o que você faz agora? Você começa a se sentir culpado. Por quê? Eu não consigo. Eu me esforço e caio. Eu caio, levanto, não dá. Eu fico tentando mudar, não consigo, eu erro de novo. E aí não vai, eu não presto. Tudo porque alguém pregou um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E aí você fica anos andando em ciclo, se sentindo mal, se sentindo indigno. Não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Sim ou não? Alguém já se sentiu assim? E você fica se esforçando. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso falar aquilo. Eu não posso sentir isso. Eu não posso ouvir aquilo. Você não, como que você não pode? Você sentiu, você ouviu, você viu. O negócio não é o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço. É o que eu faço com isso. Porque se você reprime, não vai adiantar. Você vai continuar explodindo e caindo.
Sentir raiva não é para eu reprimir a raiva, é o que eu faço com ela. Sentir tristeza não é para reprimir, é o que eu faço com essa tristeza. E aí você imagina um lugar desse falando que você não pode ser você mesmo, que você não pode pensar o que você pensa, que você não pode querer o que você quer. E aí você passa anos suprimindo a sua identidade. E eu queria falar para vocês alguns padrões de igrejas tóxicas e relacionamentos tóxicos para vocês entenderem. A primeira coisa é o bombardeio de amor. É na hora que chega, é aquela alegria. Fui numa igreja uma vez, que aí a pessoa foi lá receber Jesus, falou, eu aceito. Aí já tinha uma equipe por trás, toda uniformizada, atrás dela essa pessoa assim. Aí o pastor falou assim, agora essa é a sua família. Aí o povo começou a gritar, erguer ele pro alto, saiu levantando assim, né? Isso, para uma pessoa carente, soa como uma bomba de hormônio, de amor, de aceitação. Aí ele fala, esse é meu lugar. Só que tudo aquilo foi um movimento calculado para aquela pessoa sentir assim. Só que aí o que acontece? Logo aquela pessoa começa a servir. E aí começa, é uma tática, essa tática de até, estudem depois, de lavagem cerebral. Você começa, primeiro, dá muito amor, muito carinho, a pessoa se recebe e se conecta com aquilo. Depois você enche ela de atividade, porque ela começa a ter esgotamento físico. Você priva ela de sono, porque aí você tem esgotamento mental. Começa a colocar escalas doidas, coisas doidas para ela fazer. E aí, com o tempo, ela começa a ficar uma pessoa esgotada. E o esgotamento físico e mental faz você se tornar uma pessoa mais fácil de ser manipulada. E aí, com o tempo, a pessoa começa a se sentir mal. Ela começa a se sentir cansada. E aí ela fala assim, nossa, eu não devia estar se sentindo assim na obra de Deus. Eu devia estar fazendo com alegria. Aí ela vai pedir ajuda. Aí o pastor fala, não, você tem que servir mais, porque quem está fazendo isso é o diabo. E aí a pessoa começa a se sentir cada vez mais culpada. Só que na maioria das vezes, esses lugares, agora que as pessoas começam a oprimir. Começa a ser autoritário em vez de exercer autoridade. E a pessoa vai se submetendo, porque afinal eu não posso ir contra o ungido do Senhor. E aí quando ela chega no ponto de falar assim, eu não aguento mais, que ela sai, aquela igreja que acolheu começa a falar mal dela e falar para os outros não andarem com ela. Eu não sei se algum de vocês já passou por um lugar assim. Tem alguém que já passou? Aí, só aqui, quantos? Vamos estender isso para o nosso país, para você ver quantas milhões de pessoas que estão passando por isso. Só que aí o que acontece com essa pessoa? Ela se afasta do pastor? Sim. Mas é só do pastor que ela se afasta? Ela se afasta de quem? De Deus. Porque aquela figura representava Deus para ela. E aí ela fica esgotada e ela fala, não, eu não quero esse Deus. E aí a gente critica os desigrejados. Não está certo mesmo. Mas vai ver por que eles ficaram assim. Vai ver por que eles não querem sentar num banco de igreja mais. A maioria é porque sofreram esse tipo de abuso. E aí imagina eu num lugar desse por mais de 15 anos. Servindo, entrando, ajudando, fazendo, formando pessoas. Aí um belo dia eu percebo, isso aqui está errado, isso aqui não é de Deus. Aí você sai. Só que na hora que você sai, você não sabe mais quem você é. Porque você ficou anos suprimindo a sua identidade. Aí você não sabe, eu não sei mais quem eu sou. E aí o que eu faço? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim? O que eu faço da minha vida? E aí se torna a jornada para você descobrir quem você realmente é. Só que vamos fazer a retrospectiva da história do ser humano. Quando ele era pequeno, ele perdeu a figura paterna. Quando perde a figura paterna, você começa a desenvolver comportamentos, tanto paterna quanto materna, tá? Para ser aceito. E aí você começa a criar personagens para as pessoas, para que elas possam aceitar você. Você tem dificuldade de falar não com as pessoas?
Você está sempre disponível para ajudar. Você aguenta as pessoas buzinando seu ouvido, te maltratando. Num lugar você tenta fingir que você é isso, que você é aquilo, para poder ser aceito. Só que todas essas máscaras que você utiliza estão sufocando quem você é, que foi a pessoa que Deus criou. E aí eu quero perguntar isso para você: quem é você? Você sabe me dizer de verdade quem é você? Se você fosse perguntar para aquela menininha, o que ela ia falar? Eu sou um cachorro. Ela é um cachorro? Não. Mas o ambiente que ela viveu fez dela aquilo. Será que o que você acredita que você realmente é? Será que você realmente gosta das coisas que você fala? Será que você gosta das pessoas que você convive de verdade? Será que as pessoas que você recebe para o seu convívio pessoal são pessoas que realmente você gosta de ter elas lá? Ou você não consegue colocar limites? Você é uma pessoa que vive se esforçando para ser aceito? É um personagem na igreja, é um personagem no trabalho, é outro personagem em casa? Quantas máscaras você começou a colocar? Só que pense uma coisa comigo. Quem é o pai da mentira? E todo crente fala assim: eu não? Me ajuda aí, vamos de novo. Eu não? Você não está falando, é porque eu estou achando que você não está com muita segurança para falar isso aí, né? Só que todas as vezes que você coloca uma máscara, fingindo que você é uma coisa, o que você está fazendo? Será que a sua vida é uma mentira? Será que as pessoas gostam da máscara que você colocou? Se elas gostam da máscara que você colocou, ela não gosta de você. Ela gosta de uma mentira. Você já parou para pensar nisso? Será que você mente agora ou não? Quantas vezes você deixou de ser você mesmo para agradar alguém ou para fazer alguma outra coisa? Qual é a máscara que você usa? Eu usei máscara por muitos anos. Hoje eu coloco uma máscara para poder ser eu mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas aceitam bem máscaras. As pessoas aprenderam a aceitar bem as máscaras. As pessoas aprenderam a aceitar bem as mentiras. Se eu falo a mesma coisa sem máscara, a maioria não aceita. Agora a máscara é o palhaço pode falar. Eu não é. Por isso que eu não sou um palhaço engraçado, eu sou um palhaço introspectivo e sarcástico. Porque assim talvez as pessoas acordem. Ai, ai. Estão me acompanhando ou não? Pensa comigo agora. Quando foi que você deixou de ser você mesmo? Eu fico vendo o Josué. Miguel já não, que já cresceu, está entrando na adolescência, aí a cabeça fica um pouquinho mais complicada, né? Mas às vezes o Josué, ele tem uma chuteira. Homem é assim, né? Homem gosta de um negócio, ele só usa aquilo, não é? Minha esposa fala assim para mim: pelo amor de Deus, para de colocar essa roupa no guarda-roupa, põe para lavar. Eu falo: mas tá limpa, só usei 5 vezes. Se eu puder, eu uso um tênis só o resto da vida. Eu tenho lá 2 pares de sapato, 2 tênis. Aí esses dias eu fui abrir meu guarda-roupa, a sapateira a da minha esposa estava cheia e ela estava colocando o meu. E depois falou que foi sem querer. Ai, ai. Quando foi que você deixou de ser você? José tem essa chuteirinha, ele gosta dela. É uma chuteirinha que a gente comprou para ele ir para a escola, porque na escola chuta, né? Rala tudo, dura mais, né? Só que sabe o que aconteceu? Ele quer usar a chuteira o tempo inteiro para todo lugar. Às vezes ele quer vir para a igreja, com a chuteira, ele fica todo feliz. Ele está com a roupa bonita, mas quer pôr aquela chuteira. Aí eu penso, eu não viria assim. Só que ele está preocupado porque ele não tem vergonha de ser ele mesmo. Olha como Deus é sábio. Quais são os primeiros dentes que caem da criança? Quais são? Quantos anos? 5, 6. Imagina se... E depois, quando é adolescente, começa a cair os que ficam escondidinho.
Imagina se fosse o contrário. Cadê a Duda? Você ia sair e dar um sorriso em casa, Duda? Na escola? Ai, caía, tá de janelinha. Não vai, Deus é sábio, né? Porque para a criança, o Josué ficou todo feliz. Meu dente vai cair, meu dente vai cair, meu dente vai cair. Caiu o dente, ficou todo feliz. Mandou foto, falou para todo mundo, falou para a professora. Mostra para todo mundo que tá banguelo. Você faria isso? Eu conheci um irmão que colava o dente com super bonder para ninguém ver que o dente dele era quebrado. Ele andava com o super bonder no bolso. Às vezes ele estava... Deus amado, aí. Me perdoa. Ai, Deus do céu. Ele andava, às vezes ele estava pregando, aí ele falava, o dente fazia assim, ó. Depois ele ia para o banheiro lá, colava. Ai, ai. Não estou julgando, né? Mas nós fazemos esse tipo de coisa. Porque a gente morre de vergonha das pessoas descobrirem quem nós somos. Mas se a gente tem vergonha de nós mesmos, de quem você é, o que você vai fazer da sua vida? Porque a única coisa que você tem é o que você é. E é aquilo que Deus criou para você, te criou para ser. Você quer saber se você gosta de si mesmo? Você fica feliz quando está sozinho? Você consegue ficar sozinho, sem pôr uma música, sem olhar para o celular, sem olhar para uma tela, sem procurar alguma coisa para fazer, curtindo a sua companhia? Ficar feliz assim, puxa, que delícia, eu estou aqui. Eu não estou falando de pai cansado de trabalho que quer que os filhos dormem, não é isso, tá? Isso não. Ai, ai. Imagina depois quando eu sair, o tempo corre, né? Eu entrei em depressão, porque aí agora, o que vai fazer? Não sei quem eu sou mais. Pensava em suicídio várias vezes por dia, por semana. Acho que talvez se eu morrer é melhor. Várias vezes mesmo. Por quê? Esse é o resultado de uma pessoa que se perdeu em si mesmo. E aí começa a jornada de você se desenvolver. E eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal. Né? Quem já fez o seminário com o pastor Jefferson Pita sabe disso. Que desenvolver é tirar o que envolve. Você compra uma bandejinha de queijo, ela vem envolvida num plástico. O que é desenvolver? Você tira o quê? Então, se desenvolver é tirar essas camadas que te envolveram e que fizeram a sua identidade ser suprimida ao longo desse tempo. As coisas que colocaram em você que não tem sentido para a sua vida e que te afasta daquilo que Deus te criou para ser. Por isso que nós temos que levar a sério isso. O que acontece na nossa vida que faz a gente voltar a ser aquele cachorrinho? No exemplo da menina. É bom pensar sobre isso. Agora, nessa jornada toda, sabe por que eu consegui seguir em frente? Porque no meu coração tinha um negócio desde de pequeno, desde que eu me lembro, assim, de 10, 11, 12 anos, eu tinha isso dentro de mim, forte. Deus, não era Deus na época, hoje eu sei, mas eu pensava assim, eu vim aqui fazer alguma coisa muito importante. E todas as vezes que eu caía, que acontecia problema, que acontecia dificuldade, o que me fazia levantar e continuar seguindo era esse negócio que tinha aqui. Ainda tem alguma coisa que eu preciso fazer. E com o tempo, Deus foi clareando isso para mim. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer. É a mesma coisa com José. Por que José não desistiu? Fala para mim. Olha o que o cara passou. Sabe por que ele não desistiu? Por causa do sonho que Deus mostrou para ele. Se ele não tivesse aquele sonho, por que ele ia aguentar tudo aquilo? Se você não tem algo, você não tem clareza de onde você está indo, o que você quer conquistar, o que você precisa fazer, você desiste. Sabe o que é desistir? É deixar de existir.
Quantas vezes você deixou de existir? Empurrou com a barriga. Deixa, vamos, agora não tem mais jeito, vamos lá. Isso é desistir, deixar de existir. E não foi para isso que Deus te criou. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém?